já pegar carros, querem participar, e isso é muito bom. E também a Amanda, né? Está aí uma moça bonita, e todos sabem também como é difícil, né? Os jovens estarem na igreja, porque as coisas do mundo também são muito atraentes. E eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos, pela vida dessa igreja, porque por isso eles estão aqui também. E também eu sou grata a Deus porque meu marido teve um tempo que viajava muito e eu sei que durante esse tempo que ele viajar, eu senti segurança, porque mesmo tendo... Vamos trocar aqui. Por isso que eu não queria falar. Lá em casa nós ficamos, quem vai falar? Eu sei, você, porque eu fico nervosa. Então, assim também. Gente, eu acho que quem tinha que falar era o homem da casa, né? Meu pai. Só que, assim que falaram pra mim falar, meu pai já vai estar falando. Quem vai falar? Amanda ou Paulette? Ele não, né? Ele não fala. Ele, não, eu vou orar, então começa a subir o se der tempo, aí eu falo. Vocês vão ver o que ela fala dele. Porque o título não quer falar, né? Então, assim. E aqui eu aprendi a ter vontade de ir para a igreja. E todas essas aulas da EBD foram muito importantes para mim, mas duas que marcaram muito foi quando eu tinha 12, 13 anos, que eu sempre falava, Deus, fala comigo pela manhã no EBD. E Deus usava a Bíblia muito bem. Sabe, às vezes a gente nem seguia o que a revista falava. Parecia que Deus falava, fala nisso pra Amanda. Às vezes eu estava na revista e a gente mudava totalmente o assunto. Foi, na minha idade, quando eu tinha 12 anos, foram momentos assim que meio que eu ia muito pro lado de fazer besteira, onde mais tinha umas tentações. Foi nessa idade, a mesa foi muito abençoada por Deus. Foi uma bênção na minha vida. E as outras também, né? Dois exemplos, Miores, a Paris também foi minha primeira professora aqui. E uma estava muito importante também, que às vezes eu nem gostava de vir, porque assim, mas não, vai. Aí eu ficava, não, mas tem tão pouquinho gente que era mensageiros do rei. Às vezes a gente não valoriza as mensageiros do rei, porque tem pouca gente de sábado, aí tá aqui, em à tarde. Mas a Ana Paula e a Maria também foram bênçãos na minha vida. E mesmo que depois eu envelheça, eu vá para outra igreja, essa igreja está no meu coração, porque foi a igreja da minha adolescência, assim, que eu me firmei, sabe? Eu venho com vontade própria, às vezes eu tipo, estava doente, cuidando dos meus irmãos, e o meu pai está viajando, mesmo assim eu venho sozinha, minha mãe fala, pede carona para alguém, para você ir, e eu sempre venho, porque eu tenho vontade, quero estar aqui com todos vocês. Eu agradeço a igreja e a nossa amizade. Irmãos, a Valência agora, teve um tempo que a Amanda chorava para vir na igreja, porque às vezes quando ela falou, eu estava doente, eu não podia, porque mesmo o Jonas viajando, mesmo os meus meninos quando eram pequenininhos, que eles são gêmeos, para quem não sabe, o Lucas e a Lívia, e eles com 3 anos de idade, eu nunca deixei de ir à igreja porque meu marido viajava. E quando eu não podia mesmo, por motivo de doença, a Amanda chorava para vir. Então eu sei que, né, o mérito não é só meu, não é só de educação, mas também das professoras da igreja. E como eu ia falando também, quando o Jonas viaja, eu sei que eu posso contar com os irmãos da igreja no momento que eu precisar. E que Deus abençoe essa igreja, que ela continue assim, forte e amar. Bem, irmãos, eu praticamente nasci numa cristã. Então, eu, com 11 anos, minha avó me levou para a igreja e desde então frequento a igreja batista. Tudo que eu sou
formação, de valores, de aquilo que eu entendo da vida, é baseado naquilo que eu aprendi na Igreja Batista. Tenho as igrejas como referência da minha vida, desde adolescente, jovens, depois outra igreja sendo adulto e agora como pai. A referência que eu tenho de igreja é esta igreja. Foi aqui que meus filhos começaram a vir a igreja, a gostar e agora a se batizar. Dou graças a Deus, porque qualquer fase da minha vida que eu posso falar como referência é a igreja. E onde entra a pico de palmas, entra agora, nessa fase da minha vida. Então, é isso que eu levo da igreja. Quando eu lembrar da minha fase de X a X anos de idade, toda a minha referência se baseia na igreja. Então, eu dou graças a Deus por isso. Como o irmão Deus pregou um dia, Deus de meus avós, Deus de minha mãe, meu Deus. E nessa fase agora, graças a Deus. Deus de meus filhos. Pensa. E quem sabe, Deus de meus netos. Amém. Foi uma obra que Deus começou na minha vida. Eu vejo ao longo dela a mão de Deus, a presença da igreja. Não importa que tipo. Sentiu. Não importa o que acontecer, o que vem acontecer. Minha referência é a Igreja Batista. Foi isso que Deus preparou para a minha vida. E embora seja uma vida muito fácil, desviar por fraqueza, por pecado, por negligência, não importa. Eu sei para onde eu devo voltar. Tem que orar. Deus e Pai, nós te agradecemos por estar em tua presença. Te agradecemos pelas bênçãos, te agradecemos pela direção das nossas vidas. Te agradecemos pela referência que o Senhor tem dado às nossas vidas. Nos ajuda, Deus, a trilhar o caminho que queres que nós tenhamos. Obrigado pela igreja que nos faz lembrar que devemos retornar, que nos faz confirmar que estamos no caminho certo. Obrigado a Deus porque não importa o que tenha acontecido, estará sempre conosco. Os momentos tão difíceis que já passamos, também os momentos breves. Muito obrigado pela esperança.